O que significa realmente cumprir um propósito? A consultora de empresas Adriana Rezende descobriu o seu e também o de sua família ao gerar seu terceiro filho, que foi diagnosticado com síndrome de Patau. Como eles são um bom motivo para viver é o que você vai ver no programa a partir de agora. Descobrir o propósito, cumprir o propósito, esse é um tema muito comum e uma necessidade, uma busca, um desejo de qualquer pessoa. Hoje nós vamos conhecer a história da Adriana Rezende e eu já estou aqui com os meus parceiros e amigos convidados. Doutor Lucas Farnese, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Thalita. Com ele, Guilherme Fenelon, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Thalita. E do jeito que a gente gosta de começar o programa é ouvindo uma história de um bom motivo para viver. Vamos ver? A gravidez do Emanuel não foi uma gravidez planejada, né? E a gente estava, a Valentina pequenininha, né? Ela falou assim, agora a gente vai tocar os nossos projetos pessoais, vamos trabalhar bastante. A gente tinha um planejamento de morar fora do Brasil para as crianças estudarem. E aí, engravidei do Emanuel, né? E aí, no primeiro momento, aquele susto, nossa, já estou com um bebezinho pequeno, o Henrique já é grande, mas filho é a bênção de Deus. E aí, começamos a fazer todo o pré-natal. E aí, quando nós fomos fazer o morfológico, veio que o Emanuel tinha, que o bebê, né, tinha uma alteração na translucência nucal significativa, e que era para a gente buscar o nosso médico e buscar investigar, porque ele nasceria com algum problema. Foi assim que eu recebi a notícia no ultrassom. E aí eu me lembro quando eu recebi a notícia, no ultrassom a gente sempre vai, né, para o ultrassom com a expectativa de ver o sexo do bebê, né, o terceiro filho, vamos ter 2 filhos pequenos em casa. E quando eu recebi essa notícia, assim, de forma muito direta, eu só me lembro do meu marido encontrando comigo lá na calçada. Eu lembro que eu levantei e eu só andei. E aí eu lembro que na calçada o Douglas me parou, me abraçou e falou assim, Adriana, nós vamos ter o filho que Deus der pra gente. Essa decisão, né, essa notícia, na verdade, de que toda quebra de expectativas, a gente fala muito sobre isso aqui no programa, ela vinha de uma forma ainda mais inesperada, tendo em vista que eles não estavam planejando um outro bebê, eles já tinham, né, como ela disse, um bebê pequeno, um outro mais velho. Como é esse sentimento e como lidar com essa primeira resposta ali? Não tava planejando antes da concepção, mas depois que tem a notícia, o planejamento já vem, você já internaliza aquela coisa e passou, né? Esquece aquilo, começa os planos, a criança, qual vai ser o sexo, aquela coisa toda, né? E como a gente já conversou várias vezes, a gente vai criando as expectativas, né? A gente vai criando as nossas certezas de como vai ser e um dia vem a notícia que coloca na nossa vida uma coisa que o ser humano odeia, né? Que é a incerteza, né? O nosso cérebro odeia incerteza, odeia indecisão, odeia perder o suposto controle das coisas, né? Então vai nascer com uma formação, não sei qual, não sei o que, não sei se vai mesmo, né? Às vezes dá alteração ali e não nasce com nada, às vezes não dá alteração e pode nascer com algum problema. Então, o nosso cérebro, ele não gosta disso, né? Nós, como seres humanos, a gente não gosta dessa incerteza. E a pessoa começa a entrar, muitas vezes, num estado de desorientação. Tá? Começa ali, não sabe o que fazer, tem um descontrole emocional, né? Fica aquele incômodo martelando a pessoa o tempo todo. A gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco, Guilherme, mas o Dr. Lucas falou sobre incerteza e, de repente, a incerteza virou um diagnóstico. Vamos conferir. Tinha um exame que era um exame muito invasivo, com chances de aborto, e queria coletar o líquido da placenta para mandar para biópsia e conseguir descobrir o que estava acontecendo. E assim tomamos a difícil decisão, a gente estava na semana de tomar a decisão de fazer aquele exame. Senão a gente teria que partir para um outro mais invasivo ainda. Fizemos o exame, eu fiquei praticamente 2 dias de cama com receio, com medo de perder o bebê.
e ainda estava no auge da pandemia, e 20 dias depois veio o diagnóstico. Eu recordo que a minha médica tinha pedido, olha, eu não quero que vocês tenham acesso ao resultado do exame, vai sair na quinta-feira à noite, na sexta-feira vocês têm consulta comigo, nós vamos abrir juntos no consultório. Só que a gente vinha de 20 dias de ansiedade, medo, as crianças nessa época pegaram Covid, a gente ainda cuidando, graças a Deus a gente não pegou, eu grávida. Só que o meu esposo não aguentou e a gente abriu o exame, o resultado. Aí veio trissomia do 13, síndrome de Patau. E aí, na hora, a primeira coisa que a gente faz, né, vem tudo em códigozinhos, a gente jogou no Google. Quando a gente jogou no Google, lá veio o diagnóstico, né, o que tem lá na internet é uma trissomia incompatível com a vida. Aí na hora eu falei assim, não, mas como assim incompatível com a vida? E aí você tem uma lista de más formações severas que os bebês nascem, que eles não sobrevivem, que é uma síndrome mesmo, de fato, incompatível com a vida. Aí na hora, naquele desespero, eu liguei para médicos que eu tinha contato, eles falaram, olha, Adriana, vocês vão precisar de muita ajuda, porque nenhum sobrevive. Não tem jeito. E aí, liguei para minha médica, chorando bastante, ela falou assim, Dri, não era para você ter aberto o exame, eu falei assim, abrimos, aí no outro dia, aí nem conseguimos mais falar. Eu lembro que nesse dia, meu esposo me levou para o hospital, eu falei para ele, não, no primeiro momento eu não vou conseguir conviver com 9 meses de gravidez, como é que vai ser esses segundos, né? Porque gestação é vida, gestação não é morte. Como é que eu vou ter um bebê que eu sei que vai morrer a qualquer momento? Como é que vai ser isso? E aí eu lembro que ele me levou para o hospital, chegando lá no hospital, a médica perguntou por que ela está chorando. Eu não tinha forças nem para olhar para cima. Aí meu esposo falou. Ela me perguntou, fez uma pergunta, você quer fazer alguma pergunta? Eu falei assim, eu quero saber se meu filho vai sobreviver. Ela de forma assim muito direta falou, pode chorar, nenhum sobrevive. E falou, leva ela para casa, dá um medicamento para ela acalmar, não vou deixar ela aqui porque ainda tá ela tá grávida, ainda tá na pandemia, não é legal que ela fique aqui. E aí eu lembro que apesar de ter me encontrado no mundo, eu me fechei durante uns 24 horas no mundo e eu ficava assim, Senhor, como é ter um bebê que vai morrer? Por que ter um bebê com diagnóstico de morte? Para quê? Como é que vai ser isso? São perguntas que ninguém quer fazer, mas você se faz quando você recebe um diagnóstico desse. E perguntas que, as 24 horas que ela disse ali, né, que se fechou no mundo dela, no universo ali muito solitário, né, a gente imagina pela fala dela, também não consegue trazer, não são suficientes para trazer as respostas que precisa. Então, como essa gestão emocional, como fazer isso? E ela e o marido passando pela mesma situação, né? Você viu ela contando que não conseguiu não abrir o diagnóstico antes daquela horário que a médica tinha pedido. Então, você vê que vem ali uma situação muito delicada e também prestar um apoio, né, para pessoas que às vezes estão vivendo outras realidades, como casal, como família, e que às vezes precisam ser solidários um com o outro, mas também estão passando por uma dificuldade. Thalita, olha que caso que impressiona a gente, né? Você percebe tantos aspectos importantes que ela dizendo para a gente. Ela fala, por exemplo, das perguntas a serem feitas. Todas as perguntas são feitas. Você imagina quantas coisas que ela passou naquele momento ali, onde ela tem uma imersão, né, nela mesma, para poder esperar o que eu vou fazer e o que a gente pode continuar. E ela faz uma pergunta absolutamente importante. Para que eu vou gerar uma criança que vai morrer assim que ela nasceu ou depois de algum tempo? O prognóstico é um prognóstico de óbito. As perguntas são muito inquietantes para a gente. E é muito importante a gente pensar que, mesmo sendo um casal, é ela que estava gerando. Uhum. Então, são distintas as percepções, as sensações, os sentimentos com relação àquilo. E ele pode virar, o esposo pode virar para ela e dizer o que ele tiver condições de dizer e de apoiá-la. Mas é diferente para cada um. Quando a médica disse a ela uma orientação de abrir o exame só na hora, era só por uma questão protetiva mesmo, né? Porque a gente sabe hoje em dia, com os recursos de tecnologia que a gente tem, que todo mundo vai dar um Google, né? Todo mundo vai dar um Google para tudo. Desde uma alergia até uma coisa gravíssima, o pessoal vai pesquisar.
Existem resultados de pesquisa que são muito legais, ok, tem sites muito importantes, mas tem muita coisa ruim na internet. Então, você pode correr o risco de pegar aí uma desinformação ao invés de uma informação. Por isso, um cuidado, uma cautela ali que a médica teve com relação a isso. Mas o mais importante é a gente olhar para essa pessoa com o olhar de todo o cuidado que ela precisa nessa hora e tentar dar todas as respostas possíveis, porque algumas realmente não vão ter resposta. Algumas a gente vai precisar realmente ter uma experiência como ela teve, uma experiência única com Deus que ela viveu. Vamos conferir. Eu tive um momento lindo com Jesus, que eu jamais vou esquecer na minha vida. Eu posso dizer que eu conheço a voz dele. E a voz dele é a canção mais linda que alguém pode ouvir na vida. E ele só virou para mim e falou: para mim você entrega ele? Eu disse: para o Senhor eu entrego. Eu sempre disse que eu aprendi a te amar sobre todas as coisas. Para o Senhor eu entrego. E quando eu disse para o Senhor eu entrego, é como se toda aquela dor que eu estava sentindo tivesse sido tirada de mim e foi embora. E eu lembro que ele falou uma coisa comigo, uma única coisa, que hoje é que me dá forças para encher meu pulmão de ar, viver e respirar. Ele falou comigo uma única coisa: olha para cima. Pronto. Eu lembro que naquele momento eu levantei, tomei um banho, me arrumei e falei com meu esposo: vamos, porque a gente tem consulta. E a minha cunhada, sem entender, mas o que foi, o que aconteceu, eu falei assim: não, vamos para consulta, eu tenho médico agora. E chegando lá, eu quis entender tudo aquilo que estava acontecendo, o que era essa trissomia. E aí a médica foi explicando: a trissomia de Patau é uma trissomia, é uma síndrome rara, né? Do mesmo jeito que existe a trissomia do cromossomo 21, que é a síndrome de Down, existe a trissomia do cromossomo 13, que é a síndrome de Patau. É uma síndrome rara, uma síndrome definida sim pela medicina como incompatível com a vida, porque os bebês nascem com más formações severas. Más formações severas que para os pais, né, no primeiro momento, quem recebe uma notícia dessa e vai ler o que tem na internet, você fala assim: não, isso não existe. Mas quando você mergulha nesse mundo, você tem necessidade de entender o que vai acontecer. E aí a minha médica, sempre com muita esperança, falou que seria uma situação muito difícil, que a gente, a partir daquele momento, seria acompanhado por uma equipe, uma junta médica de geneticista, de gravidez de alto risco. E eu falei com ela, eu falei assim: Thaís, nós recebemos uma missão. Nós temos que gerar um bebê lindo e nós vamos entregar ele para Jesus. É diferente de entregar ele para a morte. A gente escuta muitas histórias, a gente tem ouvido até nesse ano muitas histórias de mães passando por situações parecidas, né? Outras condições, outras síndromes, por exemplo, e em todas elas que a gente vê o significado que dá ter uma espiritualidade, ter uma fé desenvolvida, o quanto isso fortalece para poder passar por esse momento tão duro ali, tão desafiador. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, da questão da espiritualidade, e o Dr. Lucas explicasse para a gente também o que gerar um bebê com realidades parecidas com essa da Adriana traz de risco também para a mãe, né, durante esse tempo de espera. Dependendo da condição, de como a criança nascer, vai como uma gestação comum, né? Se ela nascer, vai ali, vai ter o parto, só que vai nascer com essas malformações todas, né? Não é que a mãe vai estar em risco, que pode acontecer alguma coisa com ela, mas é o bebê mesmo, né? Pode ter ali um sangramento. Para a mãe, assim, não chega a ser um risco, né? Ela está ali em perigo de vida. Né? É mais o perigo emocional mesmo, né? De lidar com aquela situação, de passar por tudo. De lidar com essa incerteza toda, né? E aí entra a importância da fé, né? Porque você não sabe o que é, você não sabe para quê, mas a gente sabe que não é à toa, né? Que tem um propósito que eu posso desconhecê-lo no momento. Né? Hoje eu posso desconhecer, vou descobrir daqui a anos. Né? E isso traz uma calma. Né? A gente crê num Deus e no seu Filho que cuidam da gente, né? Que não está fazendo aquilo ali para sacanear, né? Não está fazendo aquilo ali por mal, né? Não é nada disso.
E isso traz uma calma, né? Uma calma que ela experimentou, né? Uma calma que fala, olha, tudo bem, né? Não é para a morte, né? Existe um propósito daquilo, ainda que eu desconheça, né? Ainda que eu não tenha meios para captar aquilo. Isso acalma em diversas situações, né? Em diversas situações. Você está passando por problemas, você está com um parente seu passando por problemas, você tem ali alguma doença grave, muitas vezes uma doença incurável, né? A gente pode não entender cognitivamente o significado daquilo, mas espiritualmente, você fala, à toa, eu tenho um propósito na minha vida, o propósito da... Tudo está cooperando para o meu bem. O meu objetivo aqui não é meu corpo durar para sempre mesmo, ele está aqui para servir a alguma coisa e se não estiver servindo de um jeito, vai servir de outro. Né? E aquilo acalma a pessoa e ela vive melhor, né? Vive melhor, substancialmente melhor, não é pouco. Um fortalecimento muito grande, né, Guilherme? Muito. A diferença que a gente olha numa situação dessa para uma realidade de quem não tem ou professa uma espiritualidade, ele é um abismo, né, de distância com relação a isso. E vale muito a pena a gente pensar, e quando a gente vai ouvindo ela dizer, como que ela fala, tudo aconteceu numa certa ordem. Então, a primeira coisa que ela fala é o seguinte, a partir do que aconteceu, ela teve um choque de realidade, ela simplesmente sai ali daquela notícia e caminha, né, uma forma assim um pouco ainda perdida da realidade, encontra com esse esposo, ela é acolhida pelo esposo, depois ela passa aquelas 24 horas naquele estado mesmo de internalizar tudo o que está acontecendo, e ali então ela relata que ela disse o seguinte, eu já tinha escolhido antes confiar em Deus acima de todas as coisas. Então essa é a premissa, ela já tinha dito isso. Então ela falou assim, olha, o que eu estou dizendo é que independente do que acontecer, independente daquilo que me sobrevém, eu escolhi ter uma confiança absoluta em Deus acima de todas as coisas. Então, essa é a premissa. Isso veio antes. Isso não estava acontecendo naquela hora. Isso estava sendo construído já na vida dela. Um relacionamento com Ele. Um relacionamento com Deus. É claro que ela não... É claro que essa experiência vivida, ela teve aí um ganho enorme. Ela foi completamente dilatada. Ela foi esticada ali ao máximo, né? Por mais que você já tenha tido uma experiência e venha carregando uma experiência com Deus, aquele momento foi um momento que ela foi esticada muito. E aí ela pôde, então, como ela relata, ela falou assim, eu tenho uma experiência de ter ouvido a voz de Deus. Olha que beleza, ela falou assim, ou eu tenho o privilégio de dizer que ouvi essa voz. E aí, de alguma maneira, como é que essa equação foi resolvida para ela? Foi através do entendimento que ela teve, quando Jesus vira e fala assim, para mim você entrega? Uhum. Então ela muda uma configuração de um entendimento. Não é para a morte, é para uma entrega. Então, ok, eu consigo lidar com isso. Isso tem muito a ver com viver pelas convicções e não pelo momento atual, pelo sentimento atual, né? E a espera da Adriana, da gestação, resultou no que ela vai compartilhar com a gente sobre como foi o parto do Emanuel. Toda vez que a gente ia fazer os exames, eram muito difíceis, porque os médicos falavam, olha, você está levando essa gravidez adiante, mas você já sabe o que vai acontecer. Para vocês terem uma ideia, apenas 2,5% dos bebês chegam até 9 meses de gestação. E se eles não vêm a perder a vida no decorrer da gestação, eles morrem na hora do parto ou poucas horas depois do parto, devido a essas más formações severas. E aí uma coisa que a gente teve sempre dentro do nosso coração é que a gente não ia levar uma gravidez de luto, porque ninguém fica esperando um filho morrer. E a gente conseguiu seguir essa gravidez com os altos e baixos, com muita fé e com muita tranquilidade. É uma paz, apesar do diagnóstico muito difícil, uma paz que vinha de Deus. E aí o dia do parto, fomos só eu e meu esposo, foi um dos dias mais tristes da minha vida. Eu lembro que nós paramos o carro na frente da maternidade e meu esposo fez uma oração muito serena. Ele falou, Senhor, se for da tua vontade recolher o Emanuel, o Senhor vai nos dar força para passar por esse processo. Se o Senhor entender que a gente vai voltar com o Emanuel para casa, com muitas, mas muitas intervenções, o Senhor vai nos capacitar para cuidar. E se o Senhor fizer um milagre, o Senhor também vai nos capacitar para te honrar pelo resto dos nossos dias. E aí nós fomos para a maternidade. O parto foi um parto muito tenso, até porque as nossas obstetras eram amigas queridas, um carinho com a gente. Emanuel nasceu, Emanuel chorou, deu uma parada, mas ele rápido, ele voltou a respirar. Emanuel, foi um tenso porque a gente ficava, né? Era agora.
é agora que vai acontecer, porque é uma certeza. Os pais de Patal passam pela certeza da morte, que todos nós temos. Mas a gente lida com um tempo diferente para esse diagnóstico. E aí, Emanuel desceu, foi para UTI, e eu falava assim, cadê Emanuel, cadê Emanuel? E aquela coisa de mãe saindo da anestesia, vocês estão escondendo de mim. E aí nós descemos, quando eu consegui descer, o Emanuel estava só no CPAP, já com uma sonda de alimentação. E eu falando assim, cadê Emanuel? Emanuel tem que estar entubado, ele tem Patal. Coloca os equipamentos nele. Eu falei, seu filho não está precisando de equipamento. Eu falei assim, está precisando de equipamento, ele tem Patal. E aí eu falei assim, não, calma, mãe. Aí eu subi, fui descansar no outro dia. O Emanuel nem com CPAP estava. Eu falei assim, vocês não estão acreditando na vida dele, ele tem Patal, vocês têm que cuidar. E ela falou assim, Adriana, seu filho não está precisando. Eu falei assim, ele está precisando, ele tem síndrome de Patal. Adriana, seu filho não está precisando. E aí nós começamos a tentar entender o que estava acontecendo. Foram se passando um mês, 2 meses. E quando a gente recebeu, né, os que sobrevivem ficam meses a fio no hospital. Quando o médico chegou para falar, olha, a gente tem uma notícia para dar para vocês. Emanuel está com alta. Aí eu falei assim, alta? Eu não levo esse bebê para casa de jeito nenhum. Aí eu lembro que a coordenadora da maternidade falou, ele está de alta, vocês não. Vocês precisam ter segurança para levar o Emanuel para casa com esse diagnóstico. E o que é interessante é que não é um diagnóstico que dá um alívio, né? Olha, ele está de alta, ele não precisa mais de um cuidado de uma UTI, mas vocês têm que ter muita consciência de que ele vai virar óbito a qualquer momento. Eu falei assim, mas eu vou levar um bebê que pode virar óbito a qualquer momento para casa? Para casa, vocês vão levar para casa. E aí eu lembro que a gente ficou 15 dias com o Emanuel ainda internado, a gente não teve coragem de levar para casa. A gente já vai emendar já a Adriana contando pra gente sobre a bondade de Deus. É bom a gente ouvir sobre a bondade de Deus, né? Vamos conferir. Nas minhas consultorias eu sempre falei desse tema propósito e eu acredito muito nele. Só que propósito não é você fazer aquilo que você acha que você vai estar fazendo bem, ajudando outras pessoas. Propósito é você fazer a vontade de Deus. É o Senhor usando a sua vida para abençoar quem Ele deseja, quem Ele entende que precisa ser abençoado. E nós temos um propósito de vida em casa, nós recebemos aquilo que eu sempre falei na teoria, hoje eu vivo na prática. Eu vejo um mover em torno da vida do Emanuel, pessoas que não acreditam no Senhor e que quando olham o Emanuel e o diagnóstico dele, vê o Emanuel vivo, vê essa família de pé, na verdade é uma transformação muito grande na família também, né? Eu como mulher, meu esposo como homem, as crianças, a família ao redor. Então nós recebemos uma missão do Senhor de contar para o mundo que nós servimos a um Deus lindo, vivo, presente e que é um Deus de milagre do ontem, do hoje e de sempre. E viver uma vida com todos esses desafios, com o risco iminente de morte 24 horas em casa, nos aproxima muito do Senhor. E viver na dependência dEle 24 horas é a melhor coisa que pode nos acontecer. Porque você descansa, você entrega e você passa a viver uma outra vida. A Adriana ali no primeiro momento, né, no vídeo anterior, ela tentando até explicar ali para os médicos, né, a realidade que ela estava enfrentando, porque no primeiro momento parece impossível até entender e explicar o milagre mesmo, né? Você vê que a situação dela ela é diferente em todos os aspectos, né? Até com relação ao prognóstico e que realmente o percentual de crianças que nascem conseguem a sobrevida, ele é muito pequeno. E é interessante você ver ela falando, aquela ansiedade, mas a criança tem essa síndrome, e vocês não vão fazer nada. Não, mas mãe, ela não está precisando. Então, assim, é difícil, até para ela foi difícil entender por que não estava com todos os suportes, os aparatos necessários, porque não estava precisando. Mas todo o ambiente interno que ela já tinha preparado para isso, estava pronto, ela colocou isso, né?
para poder acontecer e começa a experimentar, né, as novidades, cada dia uma novidade, até esse momento acontecer, que é de ter uma alta. E é tão legal ela falar assim, ainda ficamos 15 dias lá, porque a gente não teve coragem de levar para casa essa situação. Mas o que mais me ficou assim guardado é quando ela comenta dessa oração que foi feita no carro, antes deles entrarem, aquela oração de Abacuque, né? Independente do que acontecer, absolutamente independente do que acontecer, nós precisamos que o Senhor nos capacite para isso. Até se o Senhor quiser fazer um milagre com a gente precisa capacitado até para lidar com esse milagre. Viver esse milagre. Entende? E isso é de uma entrega absoluta. Então, quando ela lá na frente fala, nós agora estamos vivendo 24 horas em total dependência do Senhor, é porque eles já estavam antes, né? Todo esse tempo vivendo debaixo dessa total dependência do Senhor. Amém. E o que a gente pode fazer é olhar para essa experiência e pensar o quanto que essa experiência pode ser colocada na nossa vida, quando às vezes nós somos tomados de coisas que se tornam a nossa prioridade. Né? Qual que é a minha prioridade hoje? O que está acontecendo na minha vida hoje que é uma prioridade? Que eu coloco quando eu faço minha agenda, quando eu coloco minha lista, quando eu faço as minhas organizações de vida, e de repente eu sou tomado por alguma coisa que passa a ser totalmente a minha prioridade. Assume o lugar disso. Né? E aí no final ela coloca, nós entendemos que o fim dessa história toda serve para a gente poder anunciar a quem servimos, a quem cremos, a quem acreditamos. Amém. Na nossa própria vida. Amém. Pena que a gente não tem mais tempo para poder comentar hoje, mas a Adriana, ela conseguiu trazer a história dela, do Emanuel, de toda essa família que são, né, um bom motivo para viver e já trazem para a gente tanta esperança, traz tanta fé. Ela falou ali sobre a iminência, 24 horas. Isso nos lembra que nós todos estamos, né? Que a gente possa, após ouvir essa história, tornar a nossa família a nossa prioridade, tornar o reino de Deus a nossa prioridade. Lembrar que isso é realmente o mais importante e que estamos todos à disposição do Senhor. Quanto mais dependermos dele, melhor vamos viver, independente da situação. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigada, Guilherme. Obrigada. Obrigado, Tânia.